A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante, bastante relevante, e a temática é: de onde o anticristo surgirá? Ele será um gentio ou será um judeu? Existem diversas especulações acerca desta temática, mas iremos esposar, lançar luz acerca desta temática por meio deste vídeo. E iremos ler Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 1, que nos diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então veja que quando nós lemos a literatura apocalíptica profética, a expressão mar, água, sempre vai estar se referindo a nações. Então o texto, o versículo do capítulo 13 de Apocalipse vai dizer que a besta, ela emerge, ou seja, ela surge, dentre as nações, E por isso nós defendemos que, lógico que nem todos os assembleanos defendem essa posição, mas é a posição mais coerente, é que ele será aí um gentio, pois Apocalipse capítulo 13, versículo 1, vai dizer que essa besta, ela surge dentre as nações. Então o anticristo será um homem normal, só que será influenciado, por Satanás, será um preposto, de Satanás, e devemos entender que esse governo, anticristão, ele durará 7 anos, mas vale a pena lembrar uma questão bastante importante, que esses 7 anos é dividido em 2 períodos, O primeiro período é 3 anos e meio, a primeira parte do período tribulacional, aonde haverá aí uma falsa paz, porque o anticristo fará um tratado de paz com Israel e com as demais nações. Mas por que o anticristo fará um tratado de paz? Eu tratei sobre isso em outros vídeos, mas eu vou falar novamente, Haverá 3 grandes guerras, Haverá a batalha de Gog e Magog, isso no início do período tribulacional. Haverá a batalha do Armagedon, que será no fim do período tribulacional, e haverá aí uma última revolta de Satanás, que será após o milênio, quando o diabo for solto de sua prisão, porque Apocalipse capítulo de número 20 vai dizer que o diabo foi preso, por 1000 anos. Então, após essa sua prisão, após passar os 1000 anos, ele será solto e haverá aí uma última revolta. Então, essa primeira batalha, essa primeira guerra de Gog e Magog, ela acontece no início do período tribulacional. E se você tem alguma dúvida, está escrito em Ezequiel, capítulo de número 38 e 39, vai tratar sobre esta batalha de Gog e Magog, que na segunda nossa interpretação, a Rússia. Gog refere-se à Rússia, liderando 10 nações, e a Rússia fará guerra aí contra Israel, mas a Bíblia diz que haverá uma intervenção divina e haverá um grande morticínio, neste período. Então o anticristo, ele vai surgir aí nesse cenário. Por isso também que muitos judeus, reconhecerão, dizendo que ele é o Cristo, dizendo que ele é Deus, pois o texto bíblico vai dizer: quem é como a besta? Vamos dizer, quem é como a besta? O versículo de número 4 vai dizer assim: e adorar o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Isso aqui, lembrando que esses 3 anos e meio já é essa segunda parte, essa segunda metade dos 7 anos,
que é onde o anticristo quebra o pacto que ele fez com Israel e as demais nações. Então, nessa batalha de início, no início tribulacional, havendo essa batalha, né, o anticristo pegará a terra, o cenário da terra, de certa forma um pouco conturbado, né, e ele fará um tratado de paz com Israel e as demais nações, né. Sabemos que é aí uma falsa paz, porque depois dos 3 anos e meio ele vai quebrar o pacto que fez com Israel e as demais nações. Aí muitos perguntam, onde é que está escrito? Está escrito em Daniel, né? Daniel capítulo de número 9, versículo de número 27, nos diz assim: e ele fará um concerto com muitos por uma semana. Essa semana aqui é a última semana de Daniel, é a famosa 70ª semana de Daniel, a última semana que é essa semana de 7 anos, que é o período tribulacional. E na metade da semana, veja, na metade dos 7 anos ele vai cessar o sacrifício, ou seja, ele impedirá o culto, né, judaico, né, naquele período, né, e fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. É uma referência aí ao anticristo, de quando ele se realmente revela-se, né, o anticristo, o perseguidor, aquele que se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus, né? Isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, quando ele quebra, né, a sua aliança, o seu concerto que ele faz com Israel e as demais nações, ele vai impedir o culto judaico, vai profanar o templo, vai sentar no templo, querendo parecer Deus. Então veja que muitos judeus adorarão, né, o preposto de Satanás, que é o anticristo, né? Sabemos que acontecerá também um surgimento do falso profeta, que é a segunda besta, mas trataremos sobre isso em outro vídeo. Mas o anticristo, quem será o anticristo? Segundo Apocalipse capítulo 13, ele surge, ele emerge das nações, identificando que ele será aí um gentio. E sabemos que ele, em sua primeira instância, em seus primeiros 3 anos e meio, terá aí uma falsa paz, né, para Israel e as demais nações. E ele será aí um governante político, né, que terá uma grande sabedoria, mas será uma falsa paz, uma falsa sabedoria. Tudo isso para enganar, né, os judeus, né? E muitos judeus irão após esse preposto de Satanás e serão enganados. Mas, segundo a temática, né, que nós tratamos, é justamente Apocalipse capítulo de número 13, está falando de um homem que vai surgir de dentre as nações. Muitas pessoas pensam que a besta, né, é uma besta literal, né, mas refere-se aqui a um homem que agirá segundo os seus próprios objetivos, segundo as suas próprias leis, né? Ele vai fazer tudo isso, né, de conformidade aos seus próprios pensamentos, né? Isso está em Daniel capítulo 7, versículo de número 25, diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos, por tempos e tempos, e metade de um tempo. Então, esse preposto de Satanás, né, vai agir, né, quando ele surgir, né, de dentre as nações, segundo a sua própria convicção, contrariando tudo que é de Deus, né, porque o diabo sempre quis ser como Deus, mas essa sua tentativa sempre falhou, né? E sabemos que o anticristo ele vai fazer prodígios, fazer maravilhas de mentira, né? De mentira, para enganar, né, os que estão aqui
na terra, né? E serão destruídos serão destruídos o anticristo, o falso profeta, o diabo e todos aqueles que o seguirem. Então, existem diversas especulações, será um judeu, será um gentio. Não existe passagens bíblicas que pode ser interpretado, né, de que nacionalidade ele será, mas segundo Apocalipse capítulo 13, vai dizer que essa besta surge, né, de dentre as nações, né, dando a entender que ele será aí um gentio. Então, não existem muitas especulações acerca de quem será literalmente o anticristo, mas entendemos que ele será um homem que agirá, será um governante político que agirá segundo as suas próprias intenções, né? Vai perseguir aqueles que não estiverem sob o seu governo, e entre outras questões, né? E ele será um governante político, né? Com grande sabedoria, né? E fará um tratado de paz com Israel e as demais nações pelos primeiros 3 anos e meio. Depois, né, acontecerá aí a quebra da aliança, né, que ele vai profanar dentro do templo e entre outros pontos bastante importantes. Então, na minha visão, o anticristo será aí um gentio que surgirá de dentre as nações, né? Não é uma besta literal, porque Apocalipse capítulo 13, né? E lembrando que Apocalipse é um livro interpretativo e devemos tomar muito cuidado. Então essa besta não refere-se a uma besta animal, mas sim a um homem que surge de dentre as nações, que será influenciado por Satanás. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Este foi mais um vídeo. Que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.